Nesta videoaula eu quero falar um pouquinho da obra e do pensamento do Tavares Bastos, que foi um dos grandes defensores das ideias liberais no Brasil. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou falar principalmente das críticas do Tavares Bastos à centralização promovida pelos conservadores no Brasil. E na segunda parte do vídeo eu vou falar mais das propostas do Tavares Bastos para a promoção do processo de descentralização no país. Então, o Aureliano Cândido Tavares Bastos nasceu em 1839 na cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro, e faleceu muito precocemente em 1875 em Nancy, na França. Ele foi deputado em 1860 por Alagoas e escreveu uma das importantes obras chamada Cartas do Solitário em 1861. Foi reeleito deputado em 64 e escreveu sua principal obra, A Província, em 1870. Então, entrando um pouco na principal obra do Tavares Bastos, que é justamente A Província, que tem como subtítulo Estudo sobre a Descentralização no Brasil, eu vou comentar por hora algumas coisas que aparecem, algumas ideias que aparecem no prefácio e no primeiro capítulo, no qual ele tece algumas críticas, duras críticas à centralização promovida pelos conservadores no Brasil. Então, ele começa o livro, né, no prefácio de A Província, afirmando que o livro não foi escrito na intenção conservadora, né, e sim na intenção do pensamento liberal. O Tavares Bastos vai ser, como já dito, um dos principais defensores do liberalismo político no Brasil. Então, ele vai dizer que não se trata, o liberalismo não é um recém-nascido, um acidente, mas gloriosa tradição de nossas lutas políticas. E ele vai resgatar muito dos feitos da chamada geração liberal de 1831. Então vai dizer, a geração de 1831 pretendeu descentralizar o governo, confederando as províncias. Então os liberais, pós a abdicação do Dom Pedro I, eles assumem o poder e promovem uma série de alterações institucionais. Eles criam um novo Código de Processo, eles aprovam uma lei que foi chamada ao longo da história de Ato Adicional, que vai promover a descentralização, dando mais poder para as províncias no período. Então, o Tavares Bastos vai dizer que o Código do Processo e o ato adicional atestam a grandeza da obra inacabada dos liberais, da geração de 1831. Inacabada por quê? Porque essas mudanças foram duramente combatidas pelos conservadores que promoveram o chamado movimento do regresso, né? Movimento do qual o Visconde do Uruguai foi um dos principais representantes. Então aqui o Tavares Bastos está tecendo críticas aos conservadores, ao regresso, ao Visconde do Uruguai. Então vai dizer, homens sem fé nos destinos da democracia e na missão providencial da América fecharam, infelizmente, a escola revolucionária de 1831. Então, de fato, se tratou de uma escola revolucionária, pois os liberais promoveram nesse período, né, anos 30 do século XIX, mudanças institucionais muito profundas no país. Aí diz o Tavares Bastos, a política chamada da ordem, né, ou seja, a política conservadora, a política chamada da ordem e da moderação, suprimindo e esquecendo a liberdade, não lhe deram em compensação a glória. Ou seja, os conservadores, né, segundo o Tavares Bastos, ao adotarem esse discurso da ordem e da moderação, não conseguiram levar
o país à glória, né? Quer dizer, se esqueceram da liberdade, né? Sufocaram a liberdade e mesmo assim não teriam levado o país à glória necessária, almejada, né? Então ele diz: queremos, sem dúvida, reformas constitucionais. Ora, a grande questão que no Brasil se agita resume-se na eterna luta da liberdade contra a força, do indivíduo contra o Estado. Então, o Tavares Bastos vai adotar o típico discurso liberal, né, do indivíduo contra o Estado, da liberdade contra a força. Quer dizer, essas ideias, essa visão, né, essa essência do liberalismo vai aparecer em toda a obra do Tavares Bastos. E ele vai defender a descentralização. Aqui ainda estamos no prefácio, né, da obra, então vai ser um grande defensor da descentralização e, evidentemente, totalmente contrário ao processo de centralização para ele, para lá de excessiva aplicada ao país pelos conservadores. Então, quais são as bandeiras aí do Tavares Bastos, né? Então, primeiro, reduzir o poder ao seu legítimo papel, emancipar as nações da tutela dos governos. Então, uma ideia também tipicamente liberal, né? Quer dizer, reduzir o Estado ao seu mínimo, né? Reduzir o poder ao seu legítimo papel. Não é uma questão administrativa somente, parece o fundamento e a condição de quaisquer reformas políticas, essa de reduzir o papel do poder político, do poder do Estado. Adotar o sistema federal, que seria a base sólida de instituições democráticas. Limitar o poder, corrigi-lo, desarmando das faculdades hostis à liberdade. Eis a ideia de onde este livro nasceu. Então, mostrando aqui, mais uma vez, essa postura, essa concepção liberal. Fundir nas atribuições do executivo as do poder moderador. Lembrando, né, que no período Brasil Império, tínhamos a figura do poder moderador, que estava nas mãos do imperador. Então, o Tavares Bastos vai defender o fim do poder moderador e a supressão também do Conselho de Estado, que era um órgão vinculado ao executivo, né, um órgão de apoio às decisões do imperador, que tinha muita influência no período. Transformar a monarquia numa instituição inofensiva. No caso, né, e exagerando aqui nas palavras, né, transformar a monarquia numa instituição inofensiva, mas na verdade o que ele queria era transformar uma monarquia que para ele na prática era uma monarquia absolutista numa monarquia constitucional. Entrando mais a fundo na obra, né, e remetendo ao capítulo 1, que se chama a obra da centralização, então aqui ele vai tecer uma série de críticas ao movimento, né, pró-centralização e a centralização promovida pelos conservadores propriamente dita. Então ele vai dizer: longe vão as eras em que os povos sonhavam a fundação de poderosas monarquias. É bem possível que a gente estranhe, né, o linguajar, né, a forma de escrever, porque essa edição utilizada aqui nessa videoaula é uma das primeiras, né? Então eu mantive, né, o português nas citações, o português do século XIX. Enfim, então ele vai dizer, né, que a França e a Europa volvem dessa ilusão fascinadora, começam os povos a compreender que é um absurdo esperar liberdade e a propriedade de um regime que os sufoca. Então ele está dizendo, olha, muitos países apostaram na centralização, mas agora, em especial os países europeus, né, inclusive a França, né, que foi uma das grandes patrocinadoras, né, de um regime centralizado, ele está dizendo que agora esses países estão percebendo, né, que tal regime trouxe muito mais prejuízo do que benefício para os povos.
Então, ele vai dizer, a questão de descentralização está de novo na ordem do dia, não só em França, mas por toda a parte. Né? Então, ele está dizendo, vem ocorrendo uma reação à centralização no mundo todo. E no caso do Brasil, não poderia ser diferente. Né? Também temos que reagir ao movimento de centralização que foi deveras excessivo. Então ele vai citar Tocqueville, né? Tocqueville é lembrado como autor que condena a centralização. Então ele vai dizer a respeito do Tocqueville: desfeita ao choque de estrondosas decepções, a miragem da centralização não ilude mais. Fora escusado deter-nos na crítica de um sistema decrépito, condenado desde o livro clássico de Tocqueville. Então, ele está usando Tocqueville, né, para fazer a crítica ao processo de centralização que precisa ser revertido. Então, como um liberal, ele vai dizer que a centralização trouxe um resultado moral e outro político. Né? Esse primeiro resultado, né, ele vai dizer, condena um sistema político que antepõe ao indivíduo o governo. Então, como um liberal, ele vai contrapor, né, o indivíduo, né, que seria o ente real, ao Estado, que é um ente imaginário, mas que a partir do movimento de centralização, o indivíduo é contraposto e sufocado pelo Estado. O indivíduo, que é o ente real, que é o que de fato existe, é sufocado por uma instituição, por um ente imaginário. Então, isso é a essência, né, do pensamento liberal. O indivíduo como a energia fecunda do dever, do interesse, da responsabilidade pessoal. E o Estado, a influência estranha da autoridade, acolhida sem entusiasmo ou suportada por temor. Né? Então, está dizendo, a centralização fortalece o Estado e a centralização, por sua vez, ela sufoca, enfraquece, ela elimina o livre-arbítrio do indivíduo, elimina as suas potencialidades, causando, melhor dizendo, um dano absurdo ao país. Então ele vai dizer, a inversão das posições morais é resultado da centralização, ou seja, esse fortalecimento do Estado em detrimento do indivíduo é resultado da centralização. O que caracteriza o homem é o livre-arbítrio e o sentimento da responsabilidade que lhe corresponde. Então, aquilo que já toquei, né? Quer dizer, o livre-arbítrio é a essência que caracteriza o indivíduo, mas por conta da centralização, esse indivíduo e esse livre-arbítrio, essa capacidade do próprio indivíduo estaria sendo suprimida. Continuando, ele vai dizer: a história do progresso humano não é mais com efeito que a das fases do desenvolvimento ou compressão desse divino atributo da criatura, a que se dá geralmente o nome de liberdade. Então, ele está usando a retórica do liberalismo, né? Quer dizer, pró-indivíduo, pró-liberdade. Insistamos, porém, em uma das consequências morais do sistema político, que suprime a primeira condição. Mais uma vez, ele está dizendo, a centralização suprime as faculdades individuais, impede o desenvolvimento do indivíduo. E não é nas classes inferiores somente que lavra a peste. Os mais infeccionados pelo vício infame da degradação são o que se chama as classes elevadas. Então, está dizendo, a elite brasileira também se rendeu, né, a esse discurso pró-Estado, né, pró-ente imaginário, em detrimento das faculdades individuais. Né? Então, esse seria o primeiro ponto. No segundo ponto, ele vai dizer, a centralização impõe um despotismo mais ou menos aqui dissimulado, né? Quer dizer, a centralização ela não promove a liberdade, ela promove o despotismo, segundo o Tavares Mas. Então,
A centralização não corrompe o caráter dos povos, transformando em rebanhos as sociedades humanas, sem sujeitá-las desde logo a uma certa forma de despotismo, mais ou menos dissimulado. Então, a centralização ela corrompe o indivíduo através da promoção do despotismo. A monarquia centralizada. Pouco importa que se haja feito solene declaração dos direitos do povo e se tenha construído um mecanismo qualquer destinado a exprimir os votos da soberania nacional. Em sociedades tais, amortecidas ou extintas as instituições locais, logo da liberdade foco da liberdade, desaparece a liberdade. Então, ele está dizendo, olha, adotou-se, a monarquia centralizada adotou uma série de instituições que, na verdade, são fictícias, né? Porque ela já vem sufocando a liberdade desde o âmbito local. Então, tendo a centralização por alvo tudo dominar, esta necessidade impõe-lhe como elemento indispensável um número ilimitado de agentes organizados com a hierarquia militar, que é seu tipo e seu ideal. Então ele está falando do crescimento da máquina pública, né, que é imposta ao indivíduo, à sociedade. Quer dizer, é mais uma vez o discurso liberal, dizendo: ó, temos Estado demais, o Estado impede o desenvolvimento, o Estado sufoca o indivíduo, as despesas são enormes, né, com agentes públicos, enfim, um discurso liberal que está presente, inclusive, nos dias atuais. Enquanto não soa a hora fatal da expiação, é por meio do país oficial, com os recursos oficiais, que o governo domina o sufrágio e subjuga o parlamento. Quer dizer, ele está dizendo, nesse processo de centralização, o sufrágio, o voto, o parlamento são meras ficções, né? Quer dizer, essas instituições não conseguem cumprir, né, com o seu dever. A centralização consagra-se exclusivamente à tarefa de conquistar e conservar maiorias no parlamento. Todos os interesses ficam subordinados a este interesse. Deixa de ser o meio de substituir com justiça, ou melhor, distribuir com justiça e discernimento os recursos do Estado. Enfim, então a centralização ela produz, né, uma máquina, uma máquina gigantesca com recursos, né, de sobra para suplantar a liberdade, para sufocar outros poderes, né, e fazer valer os seus interesses. E ele vai mostrar, né, ainda nesse capítulo 1, a obra da centralização, como a centralização está associada à corrupção, né? Então ele vai dizer, ó, seleciona seus funcionários mais ágeis na arte de manipular os sufrágios. Enfim, então é um pouco o que eu falei, né? Tendo em vista os recursos, né, financeiros e de pessoal, né, promovido, né, que a centralização que o governo, que o poder executivo tem, ele usaria, né, de tais recursos para corromper, né, eleições, né, para manipular outros poderes, etc. E tal. Então, as pequenas funções públicas são negaças ou prêmios. Enfim, então a ideia de que os agentes públicos são simplesmente comprados, né? Quer dizer, eles são comprados, né, através do que? De negaças. Negaças são cargos, né, e prêmios, né, e recursos financeiros. Enfim, então o Tavares Bastos está adotando um discurso que é muito presente nos dias atuais, inclusive, né? Então, nem respeito a merecimentos e virtudes, nem zelo pelo bem público, nem amor à glória nacional. Então, essa ideia de que a criação de uma máquina pública gigantesca, né, ela é utilizada, né, para corromper outros atores, né, através do oferecimento de recursos,
de cargos, etc. Né? Então, é uma associação, quer dizer, a centralização, quanto mais centralizado o sistema, mais ele tende a ser corrupto, né? Segundo o Tavares Bastos. Raras vezes o orçamento deixa de ser desequilibrado ou falsificado pela suprema necessidade de corromper para viver. Enfim, mais do mesmo, né? Essa ideia de que para manter os seus interesses, o governo, né, no caso o Poder Executivo, ele está fazendo uma crítica em especial ao Poder Executivo, ele corrompe, né, através do excessivo recurso que ele possui e, quando não, adultera até mesmo, né, o orçamento do Estado para corromper. Então, a centralização, essa ideia importante, é uma apoplexia no centro e paralisia nas extremidades. Então, o Estado brasileiro, para ele, ele cria essa imagem, né, de um ser com uma cabeça muito grande e com membros atrofiados, né, essa ideia da apoplexia, né, no centro e paralisia nas extremidades. Apesar de ser um Estado muito grande, né, enfim, repleto, né, de recursos e funcionários, ainda assim ele não consegue, né, chegar até ao interior do país, né? Ele não está presente, né, no interior, nas periferias, né, do estado, ele não se faz presente. Ele é muito grande, né, no centro, na capital ou nas capitais, né, digamos assim, mas não se consegue fazer presente na periferia, enfim, no interior do próprio território nacional. Então, não desvia, antes precipita as tempestades revolucionárias. Então, é uma ideia interessante aqui, né? Quer dizer, ao adotar, né, o discurso da ordem, né, do Estado centralizado, etc. e tal, o Estado ele acaba levando a uma situação tal, né, de desânimo e até mesmo do seu inverso, né, que é a desordem e o fato de ele não conseguir, né, chegar a atuar no interior, né, nas periferias, etc. e tal, ao invés de ser assim um representante, digamos, da ordem, né, da ordem, da paz, ele termina criando um estado de ânimo tal, né, que termina levando, segundo Tavares Bastos, à desordem e, consequentemente, a processos revolucionários, né? Então, uma questão muito interessante colocada aqui por ele. Então, tornou-se o governo, em suma, o objeto exclusivo de todos os descontentamentos, que era isso que eu estava colocando, né? Quer dizer, ao se tornar um Estado gigantesco, muito centralizado, né? Atrofiado, ele termina levando ao descontentamento e a possíveis processos revolucionários. É no seio dessas paixões e à sombra dessas inúmeras contrariedades que rompe fatalmente a anarquia, né, dos estados. Então, mais uma vez, ao falar em ordem, né, ao bater na tecla da ordem, é criado um estado tal, né, de contrariedade que, ao invés da ordem, nós corremos o risco de termos a anarquia. Né? Então ele vai dizer, ó, não, nós não exageramos nem a deplorável situação moral criada pela descentralização, né? Nem a perversidade das suas tendências políticas. Então, claramente ele está adotando um discurso panfletário, né? Mas ele se resguarda dizendo, não há exagero nas críticas que estamos fazendo. Por quê? Porque, segundo ele, a centralização começa corrompendo e acaba anarquizando, né? Essa ideia corrompe através da corrupção e produz um estado de ânimo tal que leva à anarquia. Então, vai dizer, por isso, o novo mundo, ao contrário do velho, que sacrificou a liberdade, fez a federação
paladino da democracia. Aqui ele começa a introduzir uma outra questão que a gente vai ver mais para frente, que é a da federação, a da descentralização, né, ideias que estão associadas à questão da liberdade. Mas eu vou parar por aqui essa primeira parte e retorno num próximo vídeo para falar das propostas que vão envolver a centralização defendida pelo Tavares Bastos.